Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Pedro, pastor da comunidade The Mountain. E que alegria e que bênção ter você nesse culto nessa noite. Como você sabe, nós estamos passando por momentos complicados na nossa cidade e por conta disso nós decidimos então a segurar o nosso culto presencial em respeito àqueles que perderam seus familiares, mas também pensando naqueles que não conseguem sair de suas casas e se locomover pela cidade. E também em frente às ameaças de chuva que nós temos ainda na cidade, mas que alegria poder ter você aqui nesse momento do online. Eu tenho uma palavra simples e rápida para o seu coração, para encorajar o seu coração nesse tempo que nós estamos passando. Tanto você da nossa cidade, quanto você de outras cidades, de outros locais que quer fazer parte disso junto com a gente. Eu quero compartilhar rapidamente com você como é que nós podemos responder a tempos difíceis, biblicamente falando. Pela Bíblia, pelo que Jesus nos ensina na verdade, a Bíblia deixa claro para nós que nós não seríamos livres de problemas, nós não ficaríamos isentos de crises nessa terra, de problemas nessa terra. Mas mesmo sabendo que nós teríamos problemas, Deus proporcionou para nós soluções em meio a crises, como nós deveríamos se posicionar, como nós deveríamos responder, segundo o coração de Deus e de acordo com a vontade de Deus, ao momento que nós estamos passando, a momentos de crise que chegam. Ao longo da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, você vai se deparar com pessoas que eram extremamente íntimas de Deus, eram extremamente abençoadas, mas que tiveram que lidar com crises ao seu redor. Eu acredito que uma das sementes de dúvida de Satanás no nosso coração, quando crises nos alcançam, é fazer com que nós pensemos o seguinte: será que talvez Deus nos abandonou? Será que talvez nós erramos em algum ponto? Será que nós estamos merecendo a catástrofe que aconteceu conosco? Mas eu quero que você tire esse pensamento do seu coração, olhando biblicamente falando, tá certo? Biblicamente falando, pessoas que foram extremamente íntimas do Senhor, passaram por crises, passaram por tempos difíceis. Eu acredito que o questionamento que nós temos que se fazer em um momento como esse não é o porquê nós entramos na estação onde nós entramos, mas o questionamento do nosso coração deveria ser o seguinte: como nós vamos se posicionar frente à estação que nós entramos agora? Qual é a vontade do coração de Deus para nós, dentro da estação que nós entramos? Seja uma estação boa, mas agora principalmente uma estação de crise. A Bíblia fala para nós sobre uma vontade do coração do Pai, para que nós venhamos responder biblicamente a tempos difíceis, né? 2 Coríntios 2,6, a Bíblia fala isso para nós: um tempo de oportunidade virá e vai bater na sua porta, um dia de salvação, um dia de um romper extraordinário. A questão é que oportunidades do céu nem sempre se parecem com oportunidades da terra, não é? Muitas vezes a oportunidade do céu se manifesta dentro de uma grande catástrofe. E eu quero falar rapidamente com você sobre isso. Se você tiver a sua Bíblia na sua casa, ou um aplicativo, ou se você só quiser acompanhar, eu quero ler Gênesis capítulo 26, o versículo 1. A Bíblia fala para nós o seguinte: então sobreveio fome sobre a terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar se encontrar com Abimeleque, o rei dos filisteus. Versículo 12 fala para nós o seguinte: então Isaque semeou naquela terra, e naquele mesmo ano ele recolheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava, e enriqueceu e continuou prosperando, e ficou riquíssimo. Até aqui que eu quero ler com você, tá certo? Eu acredito que o desejo do coração do Senhor para nós, em períodos de crise, responder biblicamente a tempos difíceis, tem a ver como nós vamos ver a manifestação de tesouros celestiais rompendo sobre nós no tempo que nós estamos. A Bíblia fala para nós, por exemplo, o seguinte: todos nós somos vasos de barro na mão do Senhor, mas com um tesouro tremendo dentro de cada um de nós. Jesus fala sobre o reino dos céus, é comparado a um grande tesouro que por alguns momentos está enterrado, mas dependendo da situação, ele vem para fora e começa a se manifestar. A história de Isaque que nós lemos aponta para nós talvez a vontade de Deus expressa claramente na nova aliança, num período de graça onde a nossa revelação do coração do Senhor é maior do que aquela do povo do Antigo Testamento. Mas Isaque aponta um caminho para nós, um período de grande fome sobre a terra, onde talvez na época o povo não tinha capacidade de levantar recursos como nós estamos levantando nesse momento. Mas em um momento desse, Isaque se posiciona debaixo da vontade do Senhor para que a manifestação de tesouros rompesse sobre ele. Eu acredito o seguinte: no período difícil,
num tempo onde as coisas não estão acontecendo da forma como você gostaria que estivesse acontecendo. Tem algo que você não pode se esquecer. Existe um tesouro dentro de você, esperando para vir para fora em um momento como esse. Existem tesouros do céu, esperando para serem manifestos no nosso meio em um tempo como esse. Existe algo preparado no céu para nos ajudar a romper a períodos difíceis. A Bíblia fala para nós o seguinte: a criação aguarda pacientemente a manifestação dos filhos de Deus. Eu acredito nisso. O Senhor já colocou dentro de você, dentro da sua família, algo poderoso para que viesse para fora num momento como esse. Eu acredito que em um período de crise, assim como Isaac, nós devemos aprender a olhar para aquilo que vai romper para nós no futuro. Nós temos que se lembrar o seguinte: nenhuma crise é eterna, tá certo? Nenhum momento de crise é eterno. Crises são passageiras, independente da crise que nós entrarmos nessa terra, tudo é passageiro. Mas ao mesmo tempo, talvez você tenha perdido tudo nesse tempo de agora. Talvez você tenha perdido família, talvez você tenha perdido amigos. Eu quero incentivar o seu coração a pensar no seguinte: aqui não é o fim da sua história, aqui não é o fim daquilo que Deus tem para fazer em você. Aqui não é o último momento que você vai se encontrar com aqueles que você perdeu, talvez num momento como esse. Mas em momentos de crise, nós temos que aprender a olhar para o nosso futuro, a semear em direção ao nosso futuro. Isaac, em um período de fome na terra, decide se posicionar, não olhando para o presente, mas olhando para o futuro, aquilo que poderia vir para ele e romper sobre a família dele em direção a um tempo futuro. Talvez esse seja o pior momento da nossa cidade e nós não negamos a existência de um problema, mas todo posicionamento que nós estamos tendo como igreja num momento desse é pensando no futuro da nossa cidade, no futuro das famílias afetadas, no futuro daqueles que precisam. Nós sabemos disso, que nós estamos vivendo agora não é eterno, vai passar, tá certo? Aquilo que você está passando com a sua família, independente do que seja, não é eterno, vai passar, tá certo? Eu acredito na importância de você olhar e se posicionar em direção ao futuro. O posicionamento de Isaac no texto que nós lemos é extremamente incomum. Quando a fome vem sobre a terra, principalmente na época de Gênesis, o exemplo mais comum que o povo tinha era o seguinte: guarde as suas sementes, guarde aquilo que você tem, porque o solo, se a fome veio sobre a terra, é porque o solo não é fértil mais, o solo não produz mais nada. Da onde antes eles tiravam recursos, agora eles não têm mais essa oportunidade, eles não têm mais essa solução, e por conta disso o costume é quando o solo se tornava infértil, quando aquilo que antes trazia recursos não traz mais. O padrão era o seguinte: guarde as suas sementes, porque você vai precisar comer sementes num tempo de fome, não é? O posicionamento de Isaac é extremamente incomum, enquanto talvez todas as pessoas da terra onde ele foi com sua família estão dizendo para ele o seguinte: falou, coma as suas sementes, coma aquilo que você tem, para que você não morra de fome. Isaac, em um tempo de fome, onde o solo era infértil, se posiciona para semear aquilo que ele tem, focando e acreditando em uma esperança futura. A Bíblia fala para nós o seguinte: que os planos de Deus para nós sempre são de paz e nunca de mal, para dar para nós a esperança de um futuro. Se eu e você continuamos respirando, é porque o Senhor ainda tem planos para nós. E os planos de Deus para mim e para você são de paz e não de mal, mas para dar a esperança de um futuro. Existem lugares da África onde a Bíblia fala para nós o seguinte, antes de eu contar essa história, a Bíblia fala para nós o seguinte, que aqueles que semeiam com lágrimas são aqueles que colhem sorrindo, não é? Existem lugares da África onde algumas tribos e algumas pessoas que moram lá, elas recebem sementes para plantar, mas toda vez que elas lançam sementes na terra, elas lançam com lágrimas aquelas sementes, elas choram para poder semear. Por quê? Porque aquelas sementes poderiam ser a refeição delas naquele dia. Aquelas sementes poderia ser a janta delas naquele momento. Elas não têm nada, elas não têm mais nada para comer, elas não têm nada nos seus armários, não têm nada nas suas geladeiras, alguns perderam tudo e eles recebem sementes do governo para poder ajudar eles num período de fome. E algumas pessoas decidem comer sementes e outras semeiam, mas aquelas que semeiam com lágrimas de dor quando elas lançam sementes na terra, mas elas fazem uma escolha, elas têm essa opção, não é? Elas semeiam com lágrimas porque elas sabem que aquela semente poderia ser a refeição do dia, mas elas lançam na terra pensando na refeição que elas vão ter pelo ano todo.
não é o fim, não é o momento final da sua vida, da sua família. Você está num período de dor onde talvez você tenha lançado lágrimas ao Senhor nesse momento. Mas eu quero encorajar você, ainda existe a esperança de um futuro. E como cidade, como igreja, nós estamos se posicionando, pensando na esperança de um futuro. Todo posicionamento que nós estamos tendo agora para servir o próximo, para ajudar o próximo, lançando sementes no solo, por mais que seja com lágrimas no nosso coração, é porque nós estamos pensando em um futuro. Existe um futuro, esse período de crise não vai ser para sempre. Eu e você vamos passar por isso. E quando nós sairmos desse deserto, nós vamos sair mais fortes, mais maduros, mais conhecedores do coração de Deus, da bondade de Deus. A Bíblia fala, prove e veja que o Senhor é bom. O melhor momento para provar a bondade do Senhor é no momento onde nós não temos mais nada em que recursos humanos podem fazer por nós, onde talvez governos humanos não podem nos atingir, não pode chegar até nós nesse momento. Esse é o melhor momento para que nós venhamos provar e ver o quanto o Senhor é bom. Nós vamos sair juntos dessa, nós vamos sair desse lugar mais fortes, mais entendedores da vontade do Senhor, mais próximos do coração do Pai e manifestando um tesouro incrível que existe dentro de cada um de nós. Em períodos de crise, segundo a Bíblia também, nós temos que responder períodos difíceis respondendo para a restauração de relacionamentos no nosso meio. A história de Neemias e Esdras, né, vai contar para nós um período de destruição que atingiu a terra e onde o povo começa a trabalhar para a reconstrução daquilo que foi destruído. Quando algo é destruído no nosso meio, nós não ficamos presos na destruição, nós começamos a trabalhar para a reconstrução daquilo que o inimigo tentou destruir no nosso meio. Jesus fala, Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas o papel da igreja é se posicionar contra essas coisas nesse tempo de crise. Nós estamos se posicionando para a reconstrução da nossa cidade, mas Neemias vai falar especificamente mais a fundo de um período de reconstrução da cidade por completo, enquanto Esdras fala para nós sobre a reconstrução do templo do Senhor, onde a presença de Deus poderia fluir livremente no meio do povo. Neemias fala para mim e para você sobre a reconstrução da cidade por completo, mas existe algo de errado acontecendo na história de Neemias por um determinado momento. Capítulo 5 vai falar para nós onde Neemias se encontra com o povo judeu, brigando um com os outros, brigando com seus irmãos, porque eles tinham terras e aqueles que perderam tudo estavam tendo que pagar altas taxas para comprar terras de seus irmãos ou para pagar aluguéis para os seus irmãos para poder ter um lugar para lançar sementes, então ter uma colheita para o futuro. Neemias se depara com essa situação e, segundo a Bíblia, Neemias fica extremamente aborrecido por conta disso, porque ele vê irmãos tentando tirar vantagem de irmãos num período de crise. E ele se posiciona contra isso, contra o coração maligno do povo naquele momento, dizendo, nós estamos errados, nós precisamos se arrepender, nós todos somos irmãos, nós não estamos sozinhos num momento como esse, nós precisamos se posicionar para ajudar uns aos outros. Eu acredito que talvez a grande reconstrução de Jerusalém que nós vemos acontecendo no livro de Neemias se dá por meio de um povo que primeiro decidiu restaurar os seus relacionamentos, investiu para a restauração de relacionamentos. Quantas pessoas nós não vamos mais poder talvez pedir perdão que se foram num momento como esse? Quantas pessoas talvez nós não vamos mais poder ser gratos pela vida delas, por aquilo que elas fizeram por nós, por conta das enchentes que atingiram nossa cidade, por conta dos deslizamentos. Quantas pessoas talvez nós não vamos ter mais oportunidade de servir a vida delas com amor, de ter atitude de amor. Mas a verdade, a Bíblia deixa isso claro para nós, a nossa vida é tão passageira quanto o orvalho que cai pela manhã sobre a grama. É rápido, talvez nós não estamos preparados para isso, talvez nós não queremos aceitar sobre isso, mas a verdade é que a nossa vida passa rápido. Talvez nesses dias, a de alguns, infelizmente, passou mais rápido que a nós, mas eu quero incentivar o seu coração, você que ficou, você que o Senhor decidiu deixar você plantado aqui, no meio de um período de crise. Não perca a oportunidade de investir em relacionamentos num período de crise. Não perca a sua oportunidade de semear para relacionamentos profundos num período de crise. Ame a sua família num período como esse. Talvez faz muito tempo que você não diz o quanto você se importa com seus pais, com seus irmãos. E se eles tivessem sido levados num período como esse, talvez eles teriam ido sem que você tivesse trabalhado para a restauração de relacionamentos. Talvez pessoas que você não fala há muito tempo. Meu amigo, crises servem para nos mostrar o quanto a nossa vida é rápida e não vale a pena jogar para a eternidade
discussões e problemas no nosso coração simplesmente por conta de situações que são passageiras. Trabalhe para a restauração de relacionamentos. Meu querido, então, trabalhe pensando no futuro. Nós respondemos a tempos difíceis pensando naquilo que está por vir ainda. Nós não vamos ficar presos na destruição. Nós vamos sair juntos dessa para um lugar melhor, para um lugar da promessa de Deus rompendo sobre nós, onde tesouros dentro de vasos de barro vão se manifestar para toda a criação ao nosso redor. Mas nós estamos trabalhando para a restauração de relacionamentos num momento como esse também. Atos capítulo 2 até o capítulo 5, nós vamos ver uma decisão da Igreja de Cristo, uma decisão interna da Igreja de cuidar um dos outros. Eles não foram instituídos para fazer isso por meio de um partido político, mas por conta do movimento do Espírito Santo no coração deles naquele momento. Cuidar da família é algo que é direcionado por Deus, principalmente em momentos de crise. Talvez faz muito tempo que você não é grato pela sua família. Talvez em um período de crise como esse, você não agradeceu ao Senhor pelos aqueles que ficaram ao seu lado. Talvez você não expressou amor por aqueles que estão ao seu redor. Quantas pessoas não têm mais nem seus vizinhos para expressar gratidão por eles? Eu quero desafiar você a responder biblicamente a tempos difíceis de acordo com o coração do Senhor. É se importar com o próximo ao nosso redor. O nosso amor por Deus é visto e medido pelo quanto nós demonstramos amor pelo próximo num período de crise. É muito fácil amar o próximo quando tudo está bem. A verdade, nesses últimos dias nós temos conversado e visto muita coisa que tem nos deixado indignados, pessoas que têm trabalhado somente para o seu próprio bem num momento como esse, pessoas que só têm se importado consigo mesmo, pessoas que estão tentando tirar vantagem para enriquecer num momento como esse. A crise revela o seu coração, de verdade. Infelizmente, cara, talvez em um período como esse, o seu coração foi exposto e dentro do seu coração foi mostrado podridão, porque faltou o amor ao próximo com um momento como esse. Talvez, eu não quero que você se sinta envergonhado, mas como ministro do Evangelho, eu preciso te conduzir para um lugar de arrependimento. São momentos de crise onde o nosso coração é exposto, talvez você não fez nada pelo seu próximo. Em um momento como esse, nós precisamos ir para um lugar de arrependimento. É duro de se ouvir uma coisa como essa, mas essa não é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo serve com amor ao próximo. Se você não se moveu por isso, você precisa se arrepender. Para que entre na família de Cristo, mais uma vez, eu acredito que o nosso coração é exposto em momentos como esse, e eu acredito que nós deveríamos estar trabalhando para a restauração de relacionamentos e amor ao próximo. Na história de Neemias, nós vemos fome atingindo a terra prometida pelo Senhor. Deus deu a terra para aquele povo. A fome não atinge a terra porque Deus não estava naquele lugar. Na verdade, aquele é o lugar que Deus tinha colocado aquele povo, mas tem fome naquele lugar. Tem problemas acontecendo naquele lugar, mas por conta do posicionamento de Neemias, trabalhando pelo amor ao próximo, para a restauração de relacionamentos, nós nunca mais vamos ver, no tempo de Neemias e Esdras, nós nunca mais vamos ver fome atingindo a terra naquele momento. A fome no tempo de Neemias e Esdras era fruto da falta de amor ao próximo. Quantos problemas ao nosso redor não poderiam ser resolvidos, quantos problemas de crise em Petrópolis não estão sendo resolvidos por conta do amor ao próximo. Imagine só, se ninguém estivesse fazendo nada pelo outro num momento como esse, a destruição da nossa cidade duraria por talvez anos até que alguma coisa se resolvesse. Tem coisas que não se resolvem no nosso meio se falta amor ao próximo. E a última coisa que eu quero compartilhar com você é que responder biblicamente a tempos difíceis é um tempo de semear com generosidade agressiva no nosso meio. Atos capítulo 11, versículo 27 até o 29, a Bíblia fala sobre um período de fome que atingiu a terra toda, não é? Mas a Bíblia, especificamente nesses versículos, está falando para nós sobre os crentes da Antioquia. E segundo a Bíblia, a palavra fala para nós que quando eles escutam falar da fome que atingiu toda a terra, principalmente os lugares onde a Igreja de Cristo está concentrada e foi mais atingida, eles têm uma atitude agressiva e de generosidade em honra. Eles se posicionam, mesmo que eles também estivessem sendo afetados pela fome, eles se posicionam para honrar e servir aqueles que plantaram igrejas na Antioquia, aqueles que foram enviados anos atrás para servir e levantar igrejas na Antioquia. Quando os novos crentes da Antioquia
ficam sabendo da fome que atingiu a terra de Israel, a primeira atitude deles é levantar uma oferta agressiva e extravagante para servir aqueles que foram os plantadores, aqueles que levaram o evangelho até eles em algum momento. É uma atitude de honra. Depois desse momento, nós não vamos mais ouvir falar daquela fome, por mais que ainda houvesse fome na terra. Depois da atitude dos crentes da Antioquia, a Bíblia não fala mais para nós sobre a fome na terra, porque eles resolveram problemas a partir de generosidade agressiva, não é? A verdade é que em momentos como esse, nós temos que ser agressivos na nossa generosidade. Talvez você não tenha muito do que você pode fazer, mas generosidade tem a ver com tempo, talento e tesouro. Períodos de crise não são períodos para que eu e você venhamos ficar escondidos dentro da caverna. Por mais que muitas pessoas vão falar para nós o seguinte, pense em você somente, fique dentro da sua casa, não faça nada. Eu entendo que nós temos que focar, sim, talvez na nossa segurança, mas a atitude mais cristã, Jesus fala para nós o seguinte, ninguém tem um amor maior do que esse, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, aquele que dá a sua vida pelo seu próximo. Eu quero desafiar você para entender que períodos de crise são tempos onde nós deveríamos estar sendo agressivos com a nossa generosidade, com o nosso tempo, com o nosso talento, com o nosso tesouro. Talvez você não tenha muito tesouro para semear num período de crise, mas existe tempo e talento. Agora, infelizmente, quando a podridão do nosso coração, num período de Cristo, vem à tona, nós vemos pessoas escondendo, enterrando tempo e talento que poderiam estar sendo semeados em generosidade agressiva. Um período de crise não é um tempo para que eu e você venhamos esconder o nosso talento, o nosso tesouro e o nosso tempo dentro de uma caverna. É um momento onde a luz precisa brilhar no meio das trevas. Jesus falou para nós isso, não se pode esconder uma cidade iluminada em cima de uma montanha num período de trevas. Apocalipse fala para nós o seguinte, se arrependa você que abandonou o seu primeiro amor, para que o Senhor não venha e esconda o seu candelabro, esconda a sua luz em meio a trevas. A pior atitude que nós podemos fazer num grande período de trevas é esconder a luz que existe em nós. E a luz que existe em você é manifestada por meio da sua generosidade. Nós devemos ser generosos a nossa vida toda, mas em período de crise, a nossa atitude deveria ser uma generosidade agressiva. Eu quero desafiar você a entender isso e a se mover por isso. Pense no futuro, nós vamos sair dessa juntos, nós vamos em direção a algo melhor. Trabalhe para a restauração de relacionamentos nesse tempo, mas semeie em generosidade agressiva num tempo como esse. É assim que nós respondemos biblicamente a tempos difíceis. Eu quero orar pela sua vida e mais uma vez fica o alerta a você, você que precisa de algo. Você que foi extremamente afetado pelas chuvas e pelos deslizamentos aqui em Petrópolis, nos deixe saber. Nós queremos servir a sua vida, nós queremos amar você e ajudar naquilo que nós podemos. Mas você que tem se escondido numa caverna, num tempo como esse, eu quero orar por você para que nós venhamos se arrepender e nós venhamos entrar num lugar onde nós respondemos de acordo com o coração do Senhor. Jesus disse, ninguém tem um amor maior do que esse, do que aquele que dá a sua vida pelo seu próximo. Quando nós morrermos, quando nós comparecemos diante de Deus, nós não vamos ser questionados, talvez, pelo quantas igrejas nós plantamos, talvez quantas conferências nós fizemos. Talvez a grande pergunta que nós vamos ouvir do Senhor quando nós chegarmos diante dele é o seguinte, você aprendeu a amar? Eu acredito que a nossa eternidade é colocada o nosso nome é escrito no livro da vida por conta do aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas ser um vaso de honra nas mãos do Senhor, ter acesso a uma herança que está reservada para nós na eternidade, tem a ver com o quanto nós aprendemos a amar nessa terra. Existe algo melhor esperando por nós na eternidade e algumas pessoas nesse exato momento estão melhores do que nós, porque partiram para estar com o Senhor. Mas nós que ficamos aqui, nós temos que focar no cuidado daqueles que precisam agora. E eu quero orar por você para que o Senhor te dê estratégias, nem que seja para amar a sua família. Talvez num período de crise, você que está em Petrópolis, às vezes você nem saiu para perguntar para a sua família se eles estavam bem. Às vezes você nem perguntou para os seus vizinhos se eles estavam bem. Nós precisamos se arrepender e entrar num lugar onde nós aprendemos a amar de verdade, tá certo? Talvez até agora nós tínhamos um discurso, mas o período de crise expõe o seu coração e mostra se você aprendeu a amar ou não, tá certo? Eu quero orar por você para que o Espírito Santo encontre o seu coração. Talvez o texto da nossa vida como igreja nesse ano, o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, mas o texto talvez que nós vamos ministrar muito em cima desse ano é um que está em Salmos, que fala para nós o seguinte, aumenta a minha força como de um boi selvagem e um óleo fresco faz cair sobre mim.
para que eu prospere, para que eu avance, eu continue indo em direção ao futuro. A unção do Espírito Santo, eu quero orar para que eu e você venhamos receber uma unção do Espírito Santo para nos ajudar a passar por um período de crise, que vai te ajudar a passar, a sua força vai aumentar e um óleo fresco, uma unção para aquilo que você precisa agora vai romper sobre a sua vida. Eu quero orar por você, por isso se você puder, feche seus olhos onde você estiver na sua casa. Eu quero orar por você, tá certo? Pai, muito obrigado, porque o Senhor não nos abandona em períodos de crise. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco, independente do momento, mas nós sabemos que o melhor momento para que nós venhamos provar da sua bondade são períodos de crise, Pai, onde humanamente falando, a terra não pode fazer mais nada por nós. Nós cremos que o céu pode fazer algo por nós. Deus, obrigado porque o Senhor tem enviado seus anjos a Petrópolis. Quantas pessoas foram sobrenaturalmente salvas num período como esse? Quantas pessoas foram encontradas com vida em meio a escombros e deslizamentos depois de dias, Pai, algo sobrenatural. Nós cremos no Senhor enviando seus anjos para nós, nós te agradecemos por isso, mas nós queremos trabalhar em parceria com o seu Espírito. Num período de crise, nós cremos que crises são ingredientes para avivamento. Nos ajude a servir a nossa cidade, a amar o nosso próximo. Pai, eu oro por aqueles que talvez estão achando que a vida deles acabou num momento como esse. Eu oro, Espírito Santo, por aqueles que estão pensando que não existe mais futuro daqui em diante. Eu repreendo todo espírito de medo, eu repreendo todo espírito maligno na mente, um espírito que é contrário à esperança. Eu repreendo você agora em nome de Jesus. Eu expulso você de perto da mente dessas pessoas que estão me ouvindo agora. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor inunde de esperança agora, que eles vejam a luz da esperança, aonde eles não têm visto. Eu oro, Pai, pela esperança de um futuro, como a sua palavra fala, rompendo sobre a casa. Jesus, sua palavra fala que quando o sol da justiça brilhasse sobre nós, viria trazendo cura nas suas asas. Eu oro, Jesus, brilhe sobre Petrópolis, brilhe sobre nossas famílias e traga a cura sobre aqueles que precisam. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê estratégias para ser agressivos na nossa generosidade, que levantes demoníacos comecem a cair ao nosso redor por conta da generosidade agressiva do seu povo. Mas ao mesmo tempo, Espírito Santo, eu oro por aqueles que nesse momento estão se arrependendo, porque a podridão do coração foi exposta. Eu oro, Pai, limpa o nosso coração, limpa a sujeira do nosso coração, nos ensina a amar de verdade, nos ensina a ser discípulos de Cristo de verdade e a servir ao nosso próximo com amor, Pai, para que mais pessoas não somente sejam supridas nas suas necessidades físicas, mas conheçam e sejam supridas na necessidade espiritual que é Jesus Cristo brilhando sobre a vida delas. Eu oro por essa realidade, Pai. Eu abençoo cada um que está me ouvindo nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Nós temos algumas palavras de encorajamento para você, que vão vir logo adiante. Eu quero incentivar você, guarde isso no seu coração, tá certo? A esperança adiada faz amargar o coração, é o que a Bíblia fala para nós, mas a esperança já começa a se manifestar sobre você quando a palavra do céu, um encorajamento do céu chega até você. Então guarde essas palavras que estar sendo liberadas agora sobre a sua vida nesse momento. Se você precisa de ajuda, nos deixe saber. E você não precisa esperar uma instituição do governo, ou você não precisa esperar um direcionamento da igreja para se posicionar em generosidade. Faça aquilo que está ao seu alcance, sirva a sua família, seja grato por eles, sirva os seus vizinhos. Eu creio na luz de Cristo, brilhando através de você, um tesouro incrível se manifestando de dentro de um vaso de barro, tá certo? Que Deus abençoe sua vida. E nós estamos todos juntos, nós vamos sair juntos dessa, melhor do que quando nós entramos. Oi, gente. Vocês já ouviram bastante encorajamento e palavra para esse tempo, mas eu quero pelo menos trazer algo que Deus tem falado comigo desde terça-feira, dia que tudo começou. Eu acredito que momentos como esses são momentos oportunos para Deus revelar algo novo para nós, revelar principalmente como anda o nosso coração e como a gente tem se movido e qual é a motivação do nosso coração para viver e fazer tudo que a gente tem feito. Então eu quero ler um texto com vocês que está lá em Hebreus 12, 28, que diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. E dentro disso, desde o primeiro dia, eu tenho visto o nosso coração, o coração de muita gente se movendo a favor do que está acontecendo. E isso é muito bom, porque a gente só consegue reconstruir algo em unidade. Constrangimento significa justamente isso, unidade. É onde a gente realmente se junta dentro de um mesmo propósito.
mas em diversos momentos eu parei e comecei a sentir que Deus queria me ensinar algo específico sobre coisas que eu não tinha aprendido até então, porque eu nunca tinha visto algo assim de perto. E o primeiro ponto disso tudo que Deus me ensinou foi gratidão. Graças a Deus, meu bairro não foi afetado, não foi atingido. E isso encheu meu coração de gratidão a Deus, porque dentro desse tempo, onde muita gente estava desesperada, a gente estava com as nossas casas, pelo menos, ali tranquilas. Nesse tempo, e depois de muito agradecer a Deus, o que ele me falou foi justamente sobre isso, que a gratidão ela não é o ponto final, eu não devo só agradecer e pronto. Agradecer porque minha casa está inteira, agradecer porque minha família está bem e só. A gratidão ela é um combustível que faz com que a gente se mova, sabe? Justamente porque a minha casa está bem, justamente porque a minha família está bem e eu sou grata por isso, é que eu vou me mover, que eu posso me mover para ajudar os outros. Aqueles que foram menos atingidos podem ajudar aqueles que estão sofrendo mais. Sabe, a gente está sofrendo de modo geral, né? Todo mundo está triste, a cidade está triste. Tem lugares que você passa por aqui que está tudo em silêncio. Mas se você é um dos que está com a sua casa em ordem, está com a sua família bem, esse é o momento onde você foi levantado para ajudar. Se Deus colocou a gente aqui nesse momento, nesse tempo, e Ele permitiu que a gente vivesse tudo isso, que a gente passasse por esses dias, é porque Ele queria que a gente estivesse aqui. Se Ele permitiu que a sua casa ficasse em ordem, que a sua família estivesse bem, é porque Ele está te levantando para que você sirva aqueles que precisam nesse momento. Então eu penso dessa forma, e o que Deus me disse foi justamente isso, que a gratidão, o nosso combustível, ela não é o nosso ponto final, ela é o nosso ponto de partida. A gente é grato por tudo isso e por isso a gente se move. E Deus ele fala sobre isso nesse texto que a gente leu, né? Porque a gente recebeu um reino inabalável, a gente tem que agradecer, a gente tem que ser grato, a gente tem que louvar a Deus. E o louvor não é só os hinos que a gente canta, é a atitude que a gente tem, é a atitude de exaltar a Deus no meio de tudo isso. Se eu consigo hoje levar amor, esperança, um pouco de paz, algo que vem de Deus, do reino dos céus, para alguém que está precisando, por que eu não vou fazer? Né? E a outra coisa dentro disso tudo foi que Deus colocou no meu coração e eu quero passar para vocês, é não se conforme com o que você já fez. As pessoas que se conformam com o que ela já fez para ajudar, ela não anda a segunda milha. E andar a segunda milha, ajudar além do que a gente já ajudou, é um convite de Deus para nós. Andar, ir além do que a gente já fez, é um convite de Deus para nós. Então, se a gente pode hoje andar a segunda milha, a gente não pode se conformar com o que a gente já fez até aqui. Ah, não, mas eu já ajudei essa semana. Ah, não, mas eu já fiz tudo que eu posso. Eu já orei na terça-feira para essas pessoas. Olhar para tudo isso que a gente já fez e se sentir satisfeito por já ter feito impede que a gente conclua, que a gente faça mais, que a gente ande mais, que a gente visite mais pessoas, que a gente leve o amor de Deus para essas pessoas, para mais pessoas. Então, não se conforme com aquilo que você já fez. E se você entende que a bondade de Deus ela não te abandona, ela não te deixa, não deixe que a sua gratidão tenha um fim. Não deixe que a sua gratidão chegue ao final. Uma outra coisa muito importante é a seguinte: importe-se com que Jesus se importa. Se você pudesse parar para pensar agora, sei lá, por um minuto, com o que Jesus está se importando nesse tempo, o que chegaria ao seu coração? Qual você acha que é a resposta que Ele vai te dar, o que Ele já te deu nesses tempos? Jesus, Ele se importa com vidas, Ele se importa com as pessoas sendo salvas, pessoas encontrando com Ele, encontrando com a verdade. Então se importe com o que Jesus se importa. Ame. O amor alinha as prioridades do nosso coração. Olhe para as pessoas com amor. Seja canal do amor de Deus na vida de alguém nesse tempo. Então, com muito amor no meu coração, com muito amor por essa cidade, com muito amor pelas pessoas que estão trabalhando e com muito amor pelas pessoas que, infelizmente, estão precisando muito da nossa ajuda porque perderam tudo, eu quero te encorajar a amar. Amém, amém. Eu creio que essa é a palavra de Deus para a gente nessa noite, para a nossa cidade. É um tempo muito difícil, é um tempo muito complicado, você está acompanhando as notícias aí. Se você perdeu alguém próximo ou conhece alguém que perdeu, quero desejar meus sentimentos para vocês.
mas também queria deixar uma palavra rápida de encorajamento para você, para a sua vida. Na verdade, eu tenho 2 palavras para deixar e eu queria compartilhar com vocês muito rápido. Eu vou ler o que está em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. Jesus fala assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, mas ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Cara, aqui Jesus ele traz uma palavra bem dura diante de um cenário que ele coloca ali falando com o pessoal, onde um pai pede a mesma coisa para 2 filhos. Um fala que vai fazer e acaba não fazendo no final das contas, e o outro fala que não quer ir, que não quer fazer, que não quer participar, que não quer ajudar o pai naquilo que ele está propondo, mas no final das contas ele se toca e ele vai. E Jesus está repreendendo ali os discípulos, falando qual que deles que no final das contas realmente fez a vontade do pai. Uma palavra que eu queria deixar para você nessa noite é que o que é o amor? Eu estava lendo um livro esses dias. Qual que seria a melhor definição de amor? Às vezes a gente confunde amor com os sentimentos, com aquela emoção, talvez com uma paixão que a gente sente no nosso dia a dia, que nos motiva, que nos leva a fazer algo a mais por uma pessoa ou por uma família, ou algum lugar, uma cidade, uma igreja. Mas, cara, o amor não é isso. O amor são as suas atitudes. O amor são as suas escolhas. O amor é aquilo que você escolhe fazer perante a pessoa. Se você ama alguém, não é falando para ela que você a ama que você está demonstrando amor. Claro que isso é importante, eu não tenho dúvida disso. Mas o verdadeiro amor, ele é mostrado quando você toma atitudes de amor frente àquela pessoa, quando você toma uma ação para aquela pessoa, quando você serve aquela pessoa de alguma forma. Então eu queria te falar nessa noite, porque na Bíblia a gente vê Jesus confrontando Pedro, por exemplo. Jesus confronta Pedro perguntando: Pedro, você me ama? Pedro fala: Senhor, você sabe que eu te amo. Aí ele fala: então apacenta as minhas ovelhas, faz o que eu estou te pedindo para fazer, faz aquilo que eu já falei que você deveria estar fazendo, sabe? Então Jesus nesse momento está confrontando Pedro, ele confronta os discípulos, mas a Bíblia também fala para a gente que não tem como a gente amar a Deus se a gente não ama o próximo que está do nosso lado, se a gente não ama quem está à nossa volta. E como Pedro falou, eu creio nisso. Um momento como esse serve, de crise como esse, um momento de catástrofe, que é o que a gente está passando na nossa cidade, serve para revelar onde que está o nosso coração, sabe? Pega esse momento, isso que a gente está passando hoje e pensa aonde que está o seu coração, sabe? Porque se no meio disso tudo, o que foi prioridade para você? Qual que foi a sua maior prioridade? O que você mais se importou? O que você mais quis cuidar nesse momento? Sabe? Porque se a primeira coisa que você pensou quando você viu pessoas se mobilizando para ajudar, pessoas se movimentando aí para conseguir doações ou para ajudar famílias, ajudar pessoas, se disponibilizar, o que você pensou? Você pensou no tempo que você ia estar perdendo? Você pensou no seu dinheiro que você está perdendo? Na gasolina do seu carro? Ou se seu carro vai ficar sujo? Ou se você vai ficar cansado? Porque, cara, se essa foi a primeira coisa que você pensou, você precisa de um tempo com Deus nesse momento. Sabe, tire um tempo com Deus, como Pedro disse, para se arrepender. Não é vergonha admitir isso. Sabe, não é vergonha você reconhecer que você não tomou de imediato a atitude que você precisava ter tomado. A verdade é essa, a gente precisa tomar essa atitude. A Petrópolis está passando por uma situação, uma crise de uma forma extrema. Sabe, mas isso não é envergonhar você, mas é para você entender que existe uma beleza, né, em reconhecer isso e falar: Deus, se eu não estou sentindo isso, o que eu estou fazendo errado? Sabe, me mostra onde que eu tenho que melhorar, me faz ter um coração como o teu. Pelo que o teu coração está queimando hoje, Pai? Sabe, pergunta isso para Ele. Eu creio que o coração de Deus está quebrado sobre a nossa cidade. Sabe, o coração de Deus está quebrantado, Deus está querendo se mover, Ele está querendo mostrar a bondade dEle, Ele está querendo se revelar em amor e em bondade sobre a nossa cidade, sabe? Mas quantas pessoas estão disponíveis para que o amor de Deus alcance a cidade, para que o mover sobrenatural, eu creio que Jesus já está se movendo, mas quantos de nós estamos nos colocando disponíveis e dispostos para ver esse amor
acontecendo na prática, para ver esse amor aqui no nosso dia a dia, alcançando as pessoas, as famílias que estão naqueles lugares, precisando, que estão mais precisando nesse momento. Sabe, eu quero que você reflita sobre isso, sabe, como que está o coração de Deus nesse momento, e o seu coração tem queimado pelo que o coração dele tem queimado, sabe, você tem se quebrantado com isso que está acontecendo, porque às vezes você está pensando, mas se eu tivesse mais eu ajudaria, se eu tivesse mais dinheiro eu compraria não sei quantas cestas básicas, ou ajudaria não sei quantas famílias, ou se eu tivesse uma casa maior eu abriria minha casa para receber tais pessoas, tantas pessoas. Deixa eu te falar, a Bíblia já falou sobre isso pra gente. A Bíblia fala, servo bom e fiel, porque foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Cara, o que você tem na mão hoje? O que você tem condição de fazer hoje? É uma família que você pode ajudar? É uma cesta básica que você pode comprar? É um dia, é uma hora da tua semana que você fala, pô, eu vou pegar mantimento daqui desse centro de distribuição e vou levar para essa família que está precisando. Às vezes é uma hora. Sabe, o que você pode fazer? Ou você não tem como sair? O que está acontecendo na sua vizinhança? Às vezes é uma palavra de amor. Sabe, quantas pessoas estão precisando agora, nesse momento, de uma palavra de amor, de uma palavra de esperança, de um abraço, de uma pessoa ali do lado dela só para falar, calma, vai dar certo, ainda não acabou, vai ficar tudo bem. Sabe, isso não custa nem dinheiro para a gente, nem do nosso tempo. O que está te impedindo de fazer isso? Eu acredito que, infelizmente, o que nos impede de fazer isso, muitas vezes, é a dureza do nosso coração frente às situações da nossa vida. Então, um momento como esse revela onde que está o nosso tesouro. Sabe, aonde está o teu tesouro hoje? Porque a Bíblia fala que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Sabe, Jesus pergunta aqui, qual desses dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Sabe, Jesus confronta de uma forma muito dura. Sabe, porque vocês que são filhos, onde vocês estão, sabe? E eu quero que você pense nisso e leve isso para Ele, de novo, não é para constranger, sabe? O amor de Deus nos constrange. Isso sim é constrangedor. Então isso que a gente está falando não é para se envergonhar e não é para se constranger, mas é para você se achegar a Deus e receba isso como um convite, sabe? É um convite, Deus te chamando para fazer mais. Ele quer que você participe disso que Ele está fazendo na nossa cidade. Sabe, eu creio que já existe um mover de restauração sobrenatural sobre a nossa cidade, um mover de reestruturação, tanto das famílias, tanto emocional quanto espiritual, mas também na infraestrutura física da cidade. Sabe, a gente tem visto isso, quantas pessoas têm trabalhado. Sabe, a gente estava aqui ontem montando não sei quantos, quase 200 sanduíches para levar, para servir as pessoas que estão servindo a cidade, sabe? E eu confesso, por um momento eu fiquei meio receoso, eu falei, mas será que a gente vai achar gente que precisa disso? Será que a gente vai conseguir encontrar pessoas que realmente precisam disso? A gente vê tantas pessoas doando. E a gente falou, não, vamos servir com o que a gente tem hoje na mão. E quando a gente foi para as ruas, distribuir os sanduíches, as pessoas, elas ficaram tão gratas, elas falaram, nossa, muito obrigado, a gente não sabia o que a gente ia fazer mais tarde, não sabia o que a gente ia comer, a gente já estava preocupado, bombeiros de outras cidades vindo servir aqui na nossa para ajudar, sabe, e eles agradecendo, falando que eles estavam precisando daquilo. A gente ontem indo para casa já à noite, com alguns sanduíches no carro, e aí a gente viu um grupo de bombeiros, de pessoas trabalhando numa rua aleatória, distante aqui do centro, e a gente falou, vamos perguntar. Quando a gente mostrou, eles falaram, cara, é isso que a gente precisava, muito obrigado, a gente vai distribuir para o pessoal que está trabalhando lá em cima nas casas. Então, assim, esteja disponível, sabe? Esse é o convite de Deus para você, esteja disponível. Ele quer que você faça parte disso que Ele está fazendo na nossa cidade, sabe, nessa reestruturação. E a outra palavra que eu queria deixar para vocês também está em Mateus, mas no capítulo 11, no versículo 28. Mateus 11, 28. Jesus diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Sabe, eu só quero te dizer que se você que perdeu tudo ou perdeu parte do que você tem, perdeu amigos, perdeu família, perdeu seus bens, a sua casa,
as suas coisas dentro de casa, se você se vê desamparado, se você se vê desanimado nesse momento, eu quero te dizer que existe esperança, sabe? Existe esperança. Essa é a palavra de Deus para você. Existe alívio, existe alívio disponível. Eu sei que parece uma realidade muito distante agora, sabe? Eu sei que parece algo muito utópico talvez nesse momento, mas eu quero te dizer que existe sim um alívio disponível para você agora. Existe uma paz que excede o entendimento disponível para você agora. Sabe o que é a paz que excede o entendimento? A paz que excede o entendimento é aquilo que não importam as circunstâncias, na pior das circunstâncias. A gente, sem saber o que vai fazer da nossa vida, sem saber qual que vai ser o nosso próximo passo, sem qualquer expectativa de futuro, esperança de um futuro, por mais que tudo isso aconteça, dentro de nós estamos satisfeitos. Dentro de nós estamos em paz, porque nós sabemos que o que está maior, que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Sabe, a Bíblia fala sobre a paz que excede o entendimento, porque estamos unidos com Jesus Cristo. Sabe, com Jesus existe paz disponível para você. Sabe, eu quero que você receba isso nessa noite. Sabe, e de verdade, nós não estamos ignorando o problema. Eu não estou falando isso para você para ignorarmos o problema, para fingir que não tem nada acontecendo e que está tudo bem e que é só orar que vai passar tudo isso. Não é isso que eu estou falando para você. Pelo contrário, nosso coração chora. Sabe, nosso coração ele chora com tudo isso que está acontecendo nessa cidade. A gente está aqui triste, na terça-feira a gente abriu uma reunião de oração para começar a orar porque estava tudo acontecendo e as pessoas choravam orando pela nossa igreja, sabe, porque o nosso coração ele está quebrantado, a gente reconhece que existe um grande problema, que a gente precisa enfrentar e enfrentar juntos, sabe, e é por isso até que a gente faz esse apelo, né, para caso alguém ainda não esteja entendendo aonde consegue ajudar, cara, só esteja disponível. Mas para você que está precisando nesse momento, sabe, eu quero que você entenda, a gente não está ignorando o problema, mas a gente consegue sim enxergar uma esperança, uma luz acima de tudo isso, sabe? Além das nuvens, o sol está brilhando, sabe? O que a gente está te pedindo é para confiar nisso. Jesus, ele está vivo. Jesus vive. Ele já está se movendo na nossa cidade, a gente tem visto isso, sabe? E Ele quer se mover na sua vida, Ele quer se mover na sua família, na sua casa, Ele quer restaurar você por completo, seja nos seus bens, no seu tempo que você está perdendo nesse momento. Eu declaro que isso não vai ser nada comparado à janela de oportunidade celestial que Deus vai abrir na sua vida, em nome de Jesus, sabe? Seja com seus... de novo, né, na sua parte financeira, ou na sua família, ou com seus amigos, ou nos seus relacionamentos. Cara, eu quero te declarar nessa noite uma restauração completa, sabe? Eu quero te encorajar a encontrar, porque a Bíblia fala que aqueles que procuram de todo o coração acham. Então eu quero te desafiar e te convidar a buscar de todo o coração e a encontrar esse lugar na presença de Deus. Sabe, esse lugar que nos traz esperança, esse lugar que nos coloca em contato com não aquilo que a gente está vendo aqui na Terra, mas o que Deus está enxergando e o que Deus está falando sobre esse momento que nós estamos vivendo, sobre a sua vida. Sabe, eu quero te convidar a entrar nesse lugar para que você entenda que existe sim um futuro para você, sabe, um futuro próspero para a sua vida, sabe, que existe sim uma esperança, que existe sim algo novo de Deus preparado, uma restauração, uma transformação, um novo começo para a sua vida, sabe? Então, eu quero te pedir perdão se a gente ainda não conseguiu te ajudar da melhor forma que a gente podia, sabe? Não só aqui na nossa igreja, mas como filhos e filhas de Deus. Deus, Ele é um Pai bom. Às vezes os filhos dele que dão os moles, né? Mas eu quero te pedir perdão por isso. Mas eu quero te dizer que a gente continua em oração, a gente está aprendendo com Deus também, a gente está aprendendo o que fazer e como fazer com Deus também. Mas a gente continua em oração para que Deus consiga nos usar da melhor maneira possível e para que Ele possa usar também
outras pessoas talvez que estejam mais próximas de você nesse momento, sabe? Se você precisa de alguma ajuda, precisa de alguma coisa, fala com a gente vai tentar te ajudar da melhor maneira possível. Nós temos muitas pessoas trabalhando nesse momento para que você consiga, para que nós consigamos superar e passar por essa juntos. Jesus é real, Jesus está vivo e Ele está se movendo na nossa cidade. Então que isso alcance a sua vida, a sua família, a sua casa e de todos que estão à sua volta também. Tá? Que Deus te abençoe demais e que o Espírito Santo, Consolador, esteja com você nesse momento. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.